Tudo pela graça de Deus, tudo pela graça que nos basta, que é suficiente para nosso enlevo, nossa felicidade, e que começou fazendo a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqui estamos todos os sábados, às 14 horas, para trazer coisas boas e também aproveitarmos nas entrevistas, nas conversas, nos momentos alegres, coisas para a nossa edificação. E neste programa eu quero convidar aqui o pastor Josué Rodrigues. Eita, pastor Josué Rodrigues, homem de Deus. Muito bem-vindo, tenha bondade. Pastor José Rodrigues, Assembleia de Deus em Pilares. Você é um grupo de pastores lá, pastores bastante grande lá, né? Tem bastante igreja, nós também fazemos parte da Assembleia de Deus na Itaoca, onde nosso pai é o pastor presidente, e ali nós estamos ajudando, né, a cumprir a nossa missão aqui na terra de levar o Evangelho de Cristo. O ministério lá de vocês tem quantas congregações, quantas igrejas de fato? Então, nós temos pela Pilares 17 congregações no estado de Minas Gerais. Aqui no Rio nós temos a nossa igreja matriz, que fica na Itaoca. Temos congregação em Olaria, congregação em Bom Sucesso, congregação em Del Castilho, por aí vai. Então, os pastores que os irmãos têm lá, que os irmãos têm lá, são poucos, né? Precisa de mais, né? Que o trabalho é grande. Grande é a seara e poucos são os cearenses. Isso é muito bom. Pastor da Assembleia de Deus há quantos anos, meu irmão? Eu já estou como pastor já há 15 anos nessa função que eu hoje estou exercendo, né? Mas já na caminhada, a família toda de pastores, missionários, nosso saudoso avô também teve uma carreira muito linda na evangelização e missões. Hoje tem Cid Gonçalves da 93, cantor Marco Aurélio, Vanês, essa turma toda aí, deputado Sóstenes, que foram frutos de evangelização do nosso avô, né? É uma coisa muito gostosa, né? Muito prazerosa. Essa trajetória dos pastores, né? Muito. Eu não tenho como pastor nenhum brilho, a não ser quando eu passo um creme, né? Que aí facilita, porque o tamanho da cabeça ajuda bastante, né? Ajuda a brilhar, né? É verdade. Mas eu lembro quando encontro pessoas que foram meus alunos, ou tanto na vida secular quanto no ministério, e outros. Essa semana eu encontrei um médico que foi meu aluno no curso de psiquiatria. Ele é psiquiatra, é professor da faculdade que eu vendi. Ele é um psiquiatra, e eu indiquei. Ele foi meu aluno no curso de pós-graduação. Até brinquei com a esposa dele, olha, tudo de bom que ele sabe aprendeu comigo, de errado ele aprendeu sozinho, né? Mas dá um orgulho você ver que as pessoas passam pela vida da gente e saem modificadas, né? É verdade. E nada mais para modificar melhor do que o Evangelho, né? Não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que o Evangelho. Ele tem na sua essência uma coisa que transforma de fato, né? E se o mundo todo pudesse valorizar o Evangelho, eu acredito que nós teríamos pessoas muito melhores, né? O reino de Deus, dentro do reino de Deus, a igreja é o melhor lugar do mundo. Não tem outro. Lugar onde você aprende, onde você é edificado, sim, você cresce, você muda. Nas igrejas chegam pessoas que não sabem falar uma palavra, 2, 3 meses depois, está pregando. Está desenvolvendo. Está desenvolvendo, né? Eu conversava com um rapaz, um amigo meu, que dizia a respeito disso aí, uma pessoa simples, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Eu posso falar, para aí. Conte só o que Jesus Cristo fez na sua vida. Acabou. Você não tem muita coisa a mais para dizer. Conte o que Jesus Cristo fez na sua vida. Isso é Evangelho. Acrescenta muita coisa. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que não crê, né? De todo aquele que crê. Então, o que ele fez na minha vida, quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, que eu aceitei a Cristo num culto, numa congregação, um ponto de pregação na casa de um irmão que veio a ser diácono, depois presbítero, que era a Assembleia de Deus. Sim. Depois meus pais saíram dali e foram para a igreja da Assembleia de Deus. Aliás, saíram, não tinha mais igreja para onde eles foram para a Igreja Batista, eu fui atrás. Eu fui batizado na Igreja Batista e me converti na Assembleia de Deus. Então, eu não esqueço desse princípio, porque esse princípio ali, naquele ambiente inóspito de pobreza, de descalço, de tamanco, comendo mal, bebendo mal, dormindo pior ainda, ali o Evangelho me alcançou. Isso é lindo demais. E não foi nada mais que fez a mudança na minha vida, não foi o Evangelho.
É só o Evangelho. A graça de Deus, quando ela alcança, ela faz coisas extraordinárias, né? E nós precisamos aprender a conviver com a graça, né? Esses dias, o pastor Heitor, eu tive uma experiência de... entrei dentro de um shopping e, quando estacionei meu carro, o Espírito Santo falou, sai e vai para o outro lado. Eu falei, mas já estou aqui dentro. E a gente, quando ouve a voz do Espírito Santo, a gente tem aquela sensibilidade, né? Tem. Quem serve a Jesus sabe o que o Espírito Santo se comunica, né? E por que se comunica. E eu saí, cheguei do outro lado no estacionamento, dei uma volta na linha amarela para chegar do outro lado, sem muito entender. E quando eu chego no estacionamento lotado, não tinha vaga para o meu carro, eu falei, lá tinha tanta vaga, eu saí de lá, vim para cá sem vagas. E o rapaz falou, deixa a chave que eu arrumo um jeito aqui. E deixei. Quando subo a passarela para chegar dentro do shopping, olhei assim uma jovem olhando para um vazio, para um nada, e de repente eu passei e fui embora. Entrei no shopping, cheguei lá, o Espírito Santo falou assim, eu te mandei vir para salvar essa menina, que ela vai se matar. E eu voltei. E quando cheguei perto dela, eu falei para ela assim, bati no ombro dela com muito cuidado, como é que é seu nome? Ela, Letícia Peixoto de Jesus. Falei, o que você está fazendo aqui? Ela falou, estou cansada de viver, eu quero me matar. E Deus me tira de um lugar e me leva para o outro para me poder levar a graça de Deus. E eu, quando cheguei para ela, falei assim, você sabe o que eu vim fazer aqui? Eu vim falar sobre o amor, sobre a graça de Deus na sua vida. E ela começou a chorar e começou a ouvir as palavras que Deus colocou no meu coração para ela. E, de repente, ela aceita Jesus. Eu levo ela para lanchar, falei, fica aqui que eu vou te trazer um lanche. Ela comeu com muita fome, depois comeu de novo e falou, agora eu vou para casa, com Jesus no coração. Esse é o verdadeiro evangelho que a Igreja de Cristo... Existe alguma coisa melhor do que isso nesse mundo? Não tem nada melhor do que isso. Não tem nada melhor. E eu saí dali regozijando no Senhor, muito feliz, muito alegre, porque a presença de Deus em nossas vidas faz a gente entender que às vezes você precisa mudar de rumo. É ele quem opera tudo em todos, né? Tudo em todos, e não tinha ninguém ali perto para fazer aquela operação. Ninguém. Não tinha, né? Ele viu, o Espírito Santo contemplou aquela vida que ia se matar, mãe de 2 filhos, me tirou de dentro do shopping, fiz uma volta pela linha amarela para alcançar aquela vida, né? Isso é glorioso, né? Isso é lindo demais. Isso é glorioso. Ou seja, se nada acontecesse por Deus na nossa vida, ao longo da nossa história, só uma coisinha dessas seria o suficiente para pagar toda a conta. Vamos usar a expressão pagar toda a conta. Mas só que não é isso. Isso acontece todos os dias. Todos os dias. Está acontecendo agora. Todos os dias. Está acontecendo agora. Tá. Nesse exato momento, em algum lugar aí, tem alguém que desesperançou, está sem expectativa nenhuma de vida e quer tirar a vida, né? A semana passada, a semana que acabou agora, atrasada, eu passei no mercado para procurar alguma coisa que eu sabia que não teria. Não era dia de ter aquele produto. Mas, de qualquer maneira, eu estava no caminho, parei. Entrei, comprei umas uvas que eu não fui para comprar, mas comprei, saí. Nisso que eu saio, uma senhora, andando com dificuldade, falando com dificuldade, se dirige a mim, pedindo uma ajuda para levar um bujão de gás na casa dela. Eu digo, poxa, levar um bujão de gás? Eu... tão importante, tão bonitinho, tão bem arrumado, né? Eu digo, peraí, isso é muito pouco, né? Onde é que a senhora mora? Mora ali, assim. Tem alguém lá que possa pegar o peso? Porque eu não posso, por cirurgia de artrodese. Tem meu bem, com dificuldade nada. Fui lá. O rapaz veio, muito educado, trouxe. Quando eu estou saindo, chega uma outra senhora de moto, diz, não, o senhor está ajudando. Eu digo, eu estou quebrando galho aqui. Não, porque eu já consegui a doação do bujão de gás. É só ir lá buscar. Mas eu não posso trazer na moto. Não tem problema, vou buscar. Aí fui lá, busquei o bujão de gás. Conversei com ela rapidamente. Poucas coisas, mas falei o que precisa falar. Eu disse assim, puxa vida, quem podia resolver aquele problema naquele momento era eu. E o que eu sou na vida? Servo. Exatamente. Nós não somos senhores. Mais do que isso, nós não somos. Não tem nada, é servo. Nada Se Jesus Cristo veio como servo e para servir... Quem somos nós? Quem somos nós para bater no peito e dizer eu sou alguma coisa? Mas tem gente que bate no peito e se acha realmente alguma coisa. Se acha muita coisa. Tem animais... Eu estava vendo uma entrevista de 2 humoristas
E um deles se vira assim, eu detesto animal, o cara é anti-ecológico, não é brincadeira, né? O jacaré tem banca, ele se posiciona tipo assim, ele tem banca, ele é um bicho horroroso, né? Se sente, né? E se acha alguma coisa, né? É verdade. Mas tem crente que tem banca também. Também, Né? e tem muitos. Ele se acha alguma coisa, enche o peito, não, eu sou apóstolo, fulano de tal, né? Apóstolo, eu aposto que ele não é nada. Mas... Ele aposta que não é nada. Eu que aposto que ele não é nada, ele se acha apóstolo. Mas nós somos servos, serve para servir, é para colocar as mãos naquilo que Deus precisa. Há um poema antigo, não sei nem de quem, que diz: Deus não tem outras mãos além das nossas, não tem outra boca além da nossa, não tem outros pés além dos nossos. Realmente, ele não tem. Sim, mas nós somos servos de Deus. E é muito mais bem-aventurado servir do que ser servido, né? Muito mais. Jesus deu esse exemplo para nós, né? Ele nunca deixou transparecer para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Que ele veio para ser servido, ele veio para servir, né? E eu acho que é o maior legado, acho que não com certeza é o maior legado da Igreja de Cristo na Terra, é saber servir, né? E saber entender que a missão é uma missão prazerosa. Difícil, né, pastor? Mas difícil. É muito prazerosa, é muito prazerosa. Nós estamos numa sociedade que demanda muitas coisas. As Muito, pessoas muito, muito. vivem aqui, mesmo com a esperança do céu, mas achando que está muito bom por aqui. Se continuar assim, está bom. E está ótimo. A pessoa acha que está muito bom, mas... Está muito bom, né? O céu está depois, vai depois para lá. Uma coisa para o futuro, fosse né? um brinde, né? É um brinde, né? Mas não é isso, não. Nós vivemos em função do amanhã. E o nosso nós amanhã não sabemos o que será, né? Exatamente, o amanhã é com Cristo. Nós somos servos de Deus, sabemos disso com Cristo. Então não nos interessa nada, você não vai perder a oportunidade se estiver aqui. Para aí. Mas nós não vivemos pelo aqui e agora, vivemos pelo amanhã com Pelo Cristo. amanhã. A nossa esperança é o amanhã, né? Na sua igreja é um colegiado de pastores. Você tem lá um grupo grande sim, de bastante pastores. Na sede é o irmão e mais algum. Então, hoje eu estou assumindo uma congregação em Olaria, por conta de um pastor que, num processo de construção da igreja, infartou e Deus o levou. E eu, por uma emergência, estamos lá trabalhando. Lá na congregação, avisa aí para não me levar tão cedo, não, tá? Nem com infarto, nem sem infarto, nada. Mas segurando a onda, que eu ainda tenho muita coisa para fazer por aqui. Nós temos uma missão muito grande, a TV Ágados aí. Nós temos, nós temos, meu irmão. Uma missão muito grande. Estou brincando. Essa missão aqui, pastor, eu louvo a Deus todas as vezes que eu chego aqui, pela sua vida, pela sua visão, porque quem ainda não conhece a TV Ágados precisa conhecer. Vai conhecer. Precisa espalhar esse nome aí no Brasil afora, porque é uma TV que ela tem uma proposta, né, que a gente enxerga mais para o meio evangélico do que para o secular, embora ela tenha essas duas conotações, mas o meio evangélico está sendo o mais bem alcançado aqui dentro dessa TV. Né? E sem restrição denominacional. Isso é muito importante. Não me importa qual é a denominação, porque, olha, Jesus Cristo disse que edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. De jeito nenhum, é verdade. Então foi ele que edificou, certo? E a palavra igreja, inclusive, essa palavra em grego não existe, que existe é eclesia. Igreja é uma palavra latina. É eclesia, verdade. Que é a assembleia, né? É verdade. Então não me importa se o irmão é da Assembleia de Deus, se é da Universal, se é batista. Somos um só em Cristo. Porque o que nós somos é em Cristo e o nosso destino é estar juntos na eternidade. Com certeza. Possivelmente você não vai se incomodar comigo na eternidade, que eu não vou aborrecer o irmão. Lá nós só vamos ser amigos, não tem nenhum... Lá não teremos essa nomenclatura, não teremos nenhum crachá dizendo que eu sou batista. Ainda bem, né? O meu sogro é um maravilhoso, servo de Deus maravilhoso, mas ele era batista exclusivista. Ele, toda a geração da minha época para trás, eu vou em janeiro, 53 anos de pastor, ainda fui consagrado dentro desse clima aí. Defendia a bandeira batista. Batista, começa lá em Jerusalém, na João José, a Batista. Pode até ser, mas isso não significa nada. O que significa é Cristo, significa Cristo. Morreu por todos, né? Exatamente. Morreu por todos. Mas eu vou ter um bom tempo de ministério, à frente ela de um trabalho grandioso, e eu sou muito feliz por o irmão ter vindo, as portas estão abertas. Se a sua igreja quiser fazer programa, as portas estão abertas aqui para igrejas, para ministérios, realizar a obra do Senhor, porque nos edifica. Dentro de alguns minutinhos, o irmão vai voltar falando o que Deus tem colocado para o nosso coração, tá bom? Amém, um minutinho aí, vai lá. Tudo pela graça. Oba! Conosco, o pastor José Rodrigues,
da Igreja Assembleia de Deus em Pilares, ali com um grupo de colegas significativo, fazendo a obra do Senhor. E agora ele vai trazer uma palavra que Deus colocou no seu coração para nós. Pastor, esteja à vontade. Então, eu gostaria de trazer aí ao seu coração, você telespectador que está nos assistindo, uma palavra registrada no Evangelho de João, no capítulo 14, onde fala que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, porque o que mais acontece hoje de dificuldade no planeta Terra chama-se moradia, né? Casa. Tem muita gente hoje que está pagando aluguel, está tendo dificuldades, às vezes está morando até na rua, mas se ele parasse para pensar que existe uma casa que ele não pode pagar, mas já foi pago um preço para essa casa, porque Jesus, quando ele vem a essa terra, que ele vai saindo daqui e preparar-nos um lugar, uma moradia, onde lá a gente não vai precisar pagar um financiamento, a gente não vai precisar pagar um aluguel, a gente vai ter à nossa disposição aquilo que melhor podemos ter lá em cima. Aqui na Terra a gente às vezes não consegue conquistar. Então eu queria deixar essa palavra que talvez você esteja muito preocupado com muitas coisas nesta Terra, mas há uma esperança que nós precisamos entender que a nossa melhor morada não é aqui. A nossa melhor moradia não é nessa terra. Embora seja um desejo em que precisamos ter a nossa boa casa, né? Construir sonhos, construir famílias, mas se você fizer isso tudo e você se esquecer do seu maior tesouro que está no céu, você perde todo o seu tempo nessa terra, porque você, ao morrer, você não leva nada, fica tudo por aqui, né? Então, realize o seu sonho aqui sim. Porque quando a Bíblia diz que o nosso galardão vai ser dado segundo as obras, o galardão é no céu, mas tem galardão também aqui na terra. Aquilo que você pode desfrutar aqui é você conquistar aquilo que Deus te dá de capacidade, de inteligência, de trabalho, de esforço. Então, ao se esforçar, você vai construir algo que você não leva da terra, mas ao construir algo que você leva para o céu, é onde Deus quer garantir a sua salvação, né? E o programa Tudo Pela Graça, o nome é maravilhoso, eu acho que não teria escolha melhor, né? Porque a locomotiva da graça é a fé. E se não tiver a fé, hoje o pastor que nos antecedeu, ele falou sobre isso, né? E eu costumo definir a fé como uma mulher gestante. Ela sabe que está grávida, ela tem esperança de que a criança vai nascer, mas ela não conhece a criança. E a fé é a mesma coisa, né? A fé, ela traz essa expectativa de algo que você espera, mas não está vendo, mas vai acontecer, vai nascer, né? Então, eu quero trazer essa palavra ao seu coração, querido telespectador, que Deus te abençoe, que Deus gere a cada dia mais essa certeza de que a fé que está sendo gerada, ela vem para te fazer alcançar coisas que você talvez não esteja vendo agora, mas através da fé você vai chegar lá com muita alegria, com muita esperança, vencendo todas as barreiras, todas as dificuldades, porque é assim que o nosso Senhor Jesus, Ele quer que nós vivamos nesta terra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem quando como. nós agradamos a Deus, Ele dá uma reciprocidade imensa na nossa vida. Com certeza, isso é maravilhoso demais. Pastor, muito obrigado por ter vindo, Deus abençoe, irmão. Eu quem agradeço, eu quem agradeço. Estão com portas abertas para o trabalho aqui do irmão e da sua igreja e das igrejas que fazem parte daquele ministério. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão. Vamos lá? Nós que agradecemos. Tudo pela graça. Vamos a uma música agora para o enlevo, preparação dos nossos corações. Louvor! Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e neles toda a terra celebra Ti. Com cânticos se jubilou, pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Tudo pela graça. Aqui estamos, como sempre, neste programa maravilhoso, Tudo pela Graça, e chegamos àquele bloco, o bloco querido, que é o bloco Li e Gostei. Querido de mim, querido do pastor Henrique, querido de tantos outros e querido de você também. E nós temos sempre 3 frases interessantes, comentamos, aproveitamos, nos enriquecemos a partir das tais. E a primeira desta tarde é: Cristo nunca encarou a oração como uma imploração a Deus, nem como um bater desesperado à porta do seu trono. Charles Swindoll, que é um cara que eu gosto maravilhosamente, né? Nunca encarou uma oração como uma imploração a Deus, né? Como bater desesperado à porta do seu trono. Isso adianta alguma coisa? Você
ficar gritando diante de Deus? Não, porque é o conceito de oração, né? As pessoas confundem oração e trazem de muito boa vontade a questão do conceito da oração como um diálogo com Deus, mas a oração, ela muitas vezes ela visa alinhar o meu coração ao propósito de Deus. E as pessoas não entendem isso, que a oração não é simplesmente para fazer com que Deus seja como um caixa de supermercado atendendo toda a minha lista de desejos, ou o Aladim da lâmpada que eu possa ter 3 desejos atendidos por ele. Não é? Quando eu oro, aviso com que o meu coração ele se incline à vontade do Pai à medida que ele vai me modificando naquele relacionamento com ele. Por isso, jamais uma imploração, porque às vezes eu mesmo tenho que abrir mão daquilo que estou pedindo, porque o Pai revela que aquela não é a vontade dele. E como? Eu vi um pregador de uma dessas denominações modernas, procuradas pelas pessoas que propõem resolver todos os seus problemas, dizendo o seguinte: você tem direito de pedir a Deus e Ele tem a obrigação de lhe atender, a promessa está aqui. Exija de Deus, porque Ele tem a obrigação. Para aí, Deus não tem a obrigação de atender ninguém. Nenhuma, não é? Deve ser uma denominação tabajara, não é? Porque sim. Muitas vezes a nossa fala ela revela o que sabemos, mas também ela revela o que nós não sabemos. Uma expressão dessa, ela causa muita espécie de estranheza, porque ela revela o quanto o camarada não conhece o Deus que nós servimos. Porque você olha para os 24 anciãos depositando sua coroa diante do Senhor. Quem é o Senhor, pastor Heitor? A gente pega Isaías 40, ele é aquele que mede o céu a palmos, tem os oceanos na concha da palma das suas mãos, chama as estrelas pelo nome. Como eu vou chegar e dizer que alguém tem que exigir alguma coisa de Deus? Tem nada e para atender interesses das pessoas. Não, ele atende todos os interesses dele. Tá? E é o melhor para a nossa vida. Não é o que nós queremos, nós que achamos que merecemos, nada. O melhor para as nossas vidas é exatamente aquilo que Deus tem estabelecido. E Ele se agrada em atender o desejo do nosso coração, mas à medida que o nosso coração se alinha com a vontade dele. Né? Tem muita gente que leva a oração como sendo um meio de arrancar as coisas de Deus. Não vai conseguir não, porque Ele continua sendo Deus. É a falta do conhecimento de Deus, né? Oséias diz, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, em Oséias 4. E essa falta de conhecimento muitas vezes gera inanição espiritual. Mas tem muitos pastores por aí dessas muitas denominações. Nós não estamos aqui para censurar ninguém, porque não nos compete. Nós não fomos comissionados para isso, né? Fomos comissionados para que fôssemos, pregássemos e os frutos viriam, né? Estamos aqui com parte desse processo. Mas tem pregadores aí que levam vantagem em cima dessa filosofia. Você tem que pedir, tem que agradecer. E, na verdade, que é o retorno. Eles querem um retorno. Eles querem, na verdade, estão querendo se locupletar em cima daquilo com que Deus abençoa as pessoas. Né? E aí arrancam das pessoas tudo que pode. Aquela expectativa, não, creia em Deus, entrega a sua casa que Deus vai te dar o prédio. Aí o cara vai e entrega a casa. Intencionalidades contestáveis, né? Nossas intenções revelam quem nós somos e elas predizem quem nós seremos. Então, só que como é que eu vou saber a intenção? Não precisamos saber a intenção, precisamos saber os frutos. Pelos frutos nos conhecereis. Então, quando a gente vê o fruto, a gente tem que tomar muito cuidado. Tinha um locutor antigo que dizia, aí tem truta. Aí tem truta. Vamos lá. A próxima frase desta tarde é: a culpa é uma arma que solta o tiro pela culatra e nos fere mais do que aquele a quem endereçamos nosso ressentimento. Mais uma do Swindoll, né? Swindoll ele é um poço de sabedoria, né? E nós temos que tomar cuidado com a culpa, porque vem desde Adão e Eva, quando Deus pergunta, Adão, quem foi que mostrou que você estava nu? A mulher que tu me deste, Senhor. Não é? Quem foi que fez você comer do fruto? Olha, foi a serpente. Então, indiretamente, Deus criou Adão, criou a Eva, criou a serpente. Então, todos culpabilizando Deus de maneira indireta. E nós, brasileiros, ainda na nossa cultura, é agravada a questão da culpabilização de outro. O americano é um pouquinho mais comedido nisso, não é? Por causa da cultura do selfie, não é? E a gente vê muito dos filmes eles falando, olha, não tenha pena de si mesmo, autocomiseração. Eles têm muito algeriza essa questão da própria culpabilização, do ter pena de si mesmo. Já no Brasil é o contrário, nossa cultura é muito paternalista e as pessoas tendem a culpabilizar outras pelos seus fracassos. E são uns passionais também, né? Isso é terrível nesse caso aí. É verdade. Essa questão de, olha,
É mesmo. A culpa é uma arma terrível, que as pessoas ficam cultivando e elas ficam ferindo o camarada a vida toda. Principalmente os relacionamentos. Relacionamento. Relacionamento é uma coisa muito difícil sempre, né? E só é sustentado mesmo pela misericórdia, pela graça de Deus. É verdade. Porque são duas pessoas, ou mais, mas no caso do marido e mulher, são duas pessoas de procedência totalmente diferente, um padrão de racial totalmente diferente, às vezes de cultura diferente, raça diferente, cor diferente, linguagem diferente, pega junto, coloca numa casa para ter que se conviver daí para frente. Todo relacionamento a dois envolve 50%, 50%. 50% lá e 50% cá. E a grande maioria de nós não cumpre nem 20% desses 50%. Não, E aí não. só a misericórdia de Deus entrando que a gente Eu se parei entende. de fazer casamento, porque é um tal de fazer casamento e separar que eu não faço mais. Agora, nem me pagando e pagando bem. Um dia na Redentora, eu saí da reitoria da minha sala e tinha uma jovem senhora na reitoria, e ela, bonita, virou para mim e disse: pastor, foi o senhor que fez o meu casamento. Eu, com essa boca grande, perguntei que eu não deveria perguntar. E deu certo? Não! Eu não tinha que perguntar isso. Não deu certo, que a maior parte não dá. Às vezes as pessoas até permanecem juntas, mas o casamento nunca deu. As pessoas estão muito impacientes, né? Nessa cultura do cancelamento, elas trazem um virtual para o real e o real acaba não tendo nada de virtuoso e as pessoas estão cancelando umas às outras na prática. Lamentavelmente, nós estamos com aquilo que atualmente tem sido chamado de intoxicação tecnológica. E essa intoxicação tem feito mal às famílias. Bom, vamos lá agora para a próxima frase. As pessoas suspeitas na arte de resistir à autoridade, principalmente à autoridade de Deus, têm ideias inegociáveis para justificar o seu erro, né? Isso é a racionalização, né? É a racionalização, não é? Mas é um cumprimento de uma fala de Paulo. Acho muito interessante, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7. Paulo, ele escreve o penúltimo capítulo que nós conhecemos, que ele tem escrito enquanto em vida, na sua última carta. E ele diz a Timóteo: Timóteo sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ele tinha tanta coisa para falar, ele podia falar de 1001 situações, ele fala de escatologia e do ser humano. Quando ele pinça o ser humano, ele enumera 19 características que dão frio na espinha, e uma das características é que o homem seria acratês. Acratês, cratel a gente conhece de cracia, democracia, governo. Prefixo de privação sem. Negativo. Então ele fala, as pessoas, é traduzido por incontinente. Na realidade, elas seriam ingovernáveis, não aceitariam nenhum tipo de autoridade sobre elas. Então, esse não aceite de autoridade na contemporaneidade é uma característica do homem da contemporaneidade. E praticamente absoluta. Hoje o ser humano está vendo assim, não quer aceitar nada. Em todo mundo, não é só no Brasil. Não, em todo mundo. Um dos países mais, talvez, sem dúvida, o mais envolvido do mundo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos de hoje não é o de 30 anos atrás, não, 20 anos atrás. Totalmente modificado. E está um horror. E quando a pessoa não aceita a autoridade, ela se torna o seu próprio parâmetro de autoridade, acha que tem uma ideia genial e vivemos numa anarquia coletiva, não é? E só Deus para ter misericórdia de nós. E quando nós falamos do Brasil, o Brasil realmente está horrível. Os Estados Unidos está precariedade muito grande. A esperança hoje é o novo presidente eleito, que não é mágico e não é Deus, é um homem tão somente. Mas a Europa, então, está pior ainda. A Europa como um todo está pior, é muito pior. É verdade. Na Europa, aí a gente pega a Ásia também, a Ásia em guerra. A Ásia não sabe tudo, né? Porque ela é muito fechada, né? A África é um nojo também. Não estou falando nojo não em relação às raças, nem aos seus costumes raciais. Estou falando em termos de promiscuidade, de vida realmente totalmente fora Perfeito. E do tudo eixo, isso, né? muitas vezes a questão da quebra da autoridade num efeito cascata, porque se eu não obedeço àquele que vejo, como é que eu vou obedecer àquele que eu não vejo? Bom, não vai, né? Não vai. Aí vem o complexo de Deus, eu faço o que eu quero, está acabado, etc. Só que as pessoas não são detentoras do destino da sua E um vida. dia vão dar conta de tudo De isso. todo, E parece que quando Jesus fala, como nos dias de Noé, os homens faziam assim e o Filho do Homem voltará e não perceberão como quando Noé entrou na arca. Parece que cada vez mais a gente está se aproximando desse tempo. E eu gosto da ideia porque seria muito difícil continuar vivendo bem, com sanidade mental, com qualidade de vida nesta terra como ela está indo.
Eu vejo, e você vê, nós vemos que ela está indo para o abismo muito aceleradamente. Quando os cientistas têm cuidado disso, os cientistas estudam nos sismógrafos o que está acontecendo com a Terra e as possibilidades de catástrofes nos próximos 10, 15 anos. Então, há um grupo de cientistas que monitoram a Terra, sabem que desde lá o Japão, passando pela China, correndo pelo norte, pelo sul da Europa toda, até Londres, vai desabar aquilo tudo. A ciência vê isso, porque são coisas palpáveis, estão lá nos sismógrafos, certo? Mas o ser humano não vê que esse estado de miséria que está na sociedade, degradante, é para acabar com a humanidade, é para colocar um fim nisso tudo. O Apocalipse é isso, né? O tempo do insuportável. Então é para isso que a gente caminha. O insuportável em todo o contexto, né? Um contexto climático, um contexto sociológico, um contexto epistemológico. O quadro que é pintado em Apocalipse, nas cartas paulinas, o quadro que Jesus pinta, todo o cenário, se a gente vai fazer essa análise de cenário, qual é o termo para Apocalipse? É insuportável. Então chega nesse insuportável, o que Jesus fala? Fala, igreja, vem, ficou insuportável, acabou. E não tem jeito, não tem como negociar. Com ele não tem papo. É assim que está acabado. Isso Os aí. parâmetros são deles, as oportunidades foram dadas por eles, e eles é que faz o julgamento final e passa a régua e acabou. A questão é carimbarmos o passaporte. Exato, quem não tiver passaporte vai tirando. Verdade. Ok? Voltamos na próxima semana com mais um bloco no programa Tudo pela Graça. Este é o bloco Li e Gostei. Tenho lido muito e gostado bastante. Até lá, se Deus quiser. Pela graça. Olá, queridos irmãos, estamos encerrando o programa Tudo pela Graça, todos os sábados às 14 horas. Mas quero aproveitar para pedir aos queridos irmãos para que fale com seus amigos, seus parentes, com seus vizinhos. Se tiver inimigos também com os quais você possa falar, fale também, não tem problema. Anuncie, explique. Basta abrir o app Agathos Play. Agathos Play, e a nossa TV vai parar nas mãos dessa pessoa, naquele lar, naquela família, e façam isso. Nós temos outros programas. Primeiro, Tudo pela Graça, esse, todo sábado. Temos conhecimentos de assuntos relevantes, que é um programa cultural, de entrevistas interativas, contributivas, todas as terças-feiras, com assuntos, às vezes, até escabrosos, interessantes, sérios, mas muito bom. Não é um programa necessariamente evangélico, mas é de interesse para todos os cidadãos de boa mente e de qualidade. Temos também um programa chamado Quero Saber, que vem aí, retorna agora com a minha filha, Cláudia Boechat. Ela vai voltar a fazer esse programa, que é de muita importância também. Aquele bloco que fazia parte desse programa chamado A Bíblia Livro por Livro, com o pastor Joaquim de Paula Rosa, vai ser um programa à parte. A partir de janeiro ou fevereiro, ele começa com um programa separado, com entrevistas também, mas seguindo a mesma temática, a Bíblia, livro por livro, mas não é só isso, ele vai também abordar em outras situações, na continuação do programa, as temáticas da Bíblia, as mensagens, as pessoas, não vai faltar assunto para o pastor Joaquim de Paula Rosa conduzir aquele programa. Então divulguem, avise, oriente, dá informação e estaremos juntos em 2025 com a mesma garra, com a mesma alegria, louvando e servindo o Senhor. Muito obrigado.